ouvinte, chegamos aí no último programa, né, de 2025 e eu queria saber se você acredita em recomeço. Será que quando a gente inicia uma nova fase da vida, a gente está recomeçando ou a gente está apenas mudando o rumo, sabe? Mudando a trilha da nossa vida? Essa pergunta ela pode parecer meio boba, mas é uma pergunta muito mais profunda do que parece, sabe? Porque ela toca diretamente na forma como a consciência percebe o tempo. Se você parar para pensar, vai reconhecer que recomeços, né, no sentido absoluto, quase nunca eles existem. Recomeçar, pelo dicionário, significa começar novamente, né? Retomar após uma interrupção. Será que é isso que acontece na vida? Será que realmente existe um zerar, né? Um zerar da alma, da memória psíquica, do inconsciente, da história que a gente já viveu? Não, né? Na verdade, tudo é uma continuidade. Tudo que fomos continua existindo como registro, como aprendizado. Mesmo quando acreditamos ter começado do zero, nós levamos com a gente padrões emocionais, crenças, medos, desejos, conteúdos não resolvidos, tudo está lá. A vida não apaga as experiências vividas, ela incorpora tudo. Por isso, o que de fato acontece não é recomeço, é uma mudança de trilha. E isso é muito mais poderoso do que um recomeço ilusório, né, Eliane? Sim, exatamente. Mudar de trilha significa olhar para os caminhos disponíveis com outro nível de consciência. Escolher diferente diante das mesmas escolhas. Reagir de outra forma, né, aos mesmos gatilhos. É sair do piloto automático, fazer novas escolhas, sem medo de errar ou sem ter expectativas. A dor, gente, pode até continuar existindo, mas a forma como a gente lida com ela, a leitura que fazemos dessa dor, muda completamente. E quando a leitura muda, o destino também muda. Então, lembrando que quando falamos em dor, estamos falando de algo inerente ao ser humano. Em algum momento da vida, né, ou em muitos, vamos sim sentir dor. A dor é inevitável, o sofrimento não. Então, sentir dor é humano, é natural. O sofrimento, gente, é uma escolha. Então, quando não escolhemos o sofrimento, mesmo com dor, optamos por caminhar por uma trilha de possibilidades. E como, né, o Edgar falou, isso muda tudo. Por isso, o amadurecimento espiritual e psíquico não está em começar de novo, mas em escolher seguir na vida com uma nova consciência. Não dá para a gente apagar o passado, não dá para apagar a nossa história, as nossas dores, as nossas quedas, mas dá para integrar tudo isso. Dá para integrar o nosso passado como ele foi. É exercitar o nosso sagrado direito do livre-arbítrio, o direito que todos nós temos de fazer as nossas escolhas. E é fundamental que exercitemos esse direito, que é irrevogável e transferível, com consciência. Então, a verdadeira transformação não acontece quando a vida muda por acaso. A verdadeira transformação acontece quando quem caminha pela vida já não é mais o mesmo, mas sim alguém muito mais consciente. E tem também uma questão com o nosso campo vibratório, né? Como com a nossa sintonia. Quando nós mudamos a sintonia, muda junto. É importante explicar que sintonia não é uma ideia abstrata, né? A sintonia tem relação com o nosso psiquismo, com as nossas emoções e com a nossa energia no final. Quando você muda, não é o mundo externo que necessariamente se reorganiza primeiro, mas o campo interno de percepção. A partir daí, certas experiências simplesmente deixam de ter acesso a você. Não porque desapareceram, mas porque já não encontram mais ressonância com você. E isso faz toda a diferença. É incrível porque aquilo que não serve mais para nós, aquilo que não serve mais para o nosso processo de despertar, fica para trás por incompatibilidade vibratória. É como tentar sintonizar uma estação de rádio antiga em um aparelho que já mudou de frequência. Gente, o sinal não entra. Então, pessoas, situações, conflitos e até dores que antes dominavam o campo psíquico perdem força, porque não encontram mais a frequência interna que estamos emanando. E o oposto também é verdadeiro, né? Nós só acessamos aquela frequência que ainda é contribuição. Então, o que chega passa a ter, digamos assim, uma função pedagógica. Não é castigo, né? Chega mostrando aquilo que ainda precisa ser ressignificado. Então, mesmo os desafios, quando eles surgem, já não vêm para derrubar, para destruir. Eles vêm para refinar a consciência. Gostei disso, bonito, hein? O quê? Refinar a consciência. Mas é isso mesmo, sabe? Os desafios surgem
para refinar a nossa consciência. E isso é um marcador claro de mudança, né? De mudança de trilha. A vida deixa de parecer um campo de provas aleatórias e passa a funcionar como um espelho gigante, né? Um espelho do nosso estado interno, para refinar cada vez mais o seu autoconhecimento, a sua consciência. Esse é o nível de consciência que reconhece que Deus, ou o universo, ou o Criador, seja lá o nome que você tenha preferência para dar, é soberanamente justo e bom e tudo está como deveria estar. Nada, absolutamente nada existe ou acontece por acaso. Tudo tem um propósito maior para cada vez mais despertar a nossa verdadeira consciência. Por isso, despertar, gente, não é se iluminar, nem fugir da sombra. Despertar é alinhar a sintonia. Quando a sintonia muda, o campo muda. E quando o campo muda, a experiência inevitavelmente muda também. E isso tem tudo a ver com deixar de ser dominado ou controlado por nossos traumas, pelos nossos medos, né, pelas nossas inseguranças, mágoas e com aqueles padrões que herdamos. E quando falamos em deixar de ser dominado por traumas, medos, mágoas e padrões herdados, não estamos falando de eliminar isso da nossa história, mesmo porque, né, como eu já disse, não dá para fazer isso. Mas nós podemos sim retirar deles esse lugar de comandar o nosso comportamento. Eles deixam de ser os marcadores das nossas escolhas e passam a ser conteúdo integrado. E é aí que o ciclo muda, quando aquilo que antes reagia por você já não decide mais por você. Traumas e padrões não nos controlam porque eles existem, sabe? Eles nos controlam porque eles operam no inconsciente, que é o centro de comando das nossas vidas. E enquanto eles estão no inconsciente, eles estão fora do campo da consciência, portanto, inacessíveis a nós por vontade própria. E quando isso acontece, eles se repetem como destino. Mas quando, por exemplo, na terapia, nós conseguimos trazer para o campo da consciência, eles se tornam linguagem. E o que vira linguagem deixa de ser compulsão. Isso não é um novo começo, é um novo nível de relação com a sua própria história. Mudar de ciclo significa, por exemplo, que o medo ainda pode surgir, mas quando ele surgir, não vai mais dominar as suas escolhas. A insegurança, ela pode até aparecer, mas não vai te paralisar mais. O padrão herdado pode sim ser reconhecido, mas você entende que ele não precisa mais ser reproduzido. Ou seja, o conteúdo está lá, ele continua existindo, né? E tem que ser assim. A gente não pode excluir da nossa história aquilo que foi, mas o lugar que ele ocupa no nosso próprio psiquismo é outro. Então, antes esse conteúdo era o motorista que dirigia a nossa vida, mas agora ele passa a ser passageiro, né? Sabendo que ele caminha com a gente ali do nosso lado, mas estamos conscientes o suficiente para pesquisar esse conteúdo, olhar somente aquilo que ainda precisa ser olhado e ressignificado. É por isso que, depois de algum tempo de terapia, algumas pessoas dizem assim pra gente: a vida nem mudou tanto, mas eu mudei. Isso, gente, é um sinal claro de transição de ciclo. É quando o mesmo estímulo gera uma outra resposta, né? A dor vem, e ela vem, gente. Assim é a vida, né? Num planeta como a Terra, que segundo a doutrina espírita é um mundo de provas e expiações, então a dor vem, mas o sofrimento não. Isso faz toda a diferença porque a dor passa rápido, gente. Ela existe, ela vem, mas ela passa rápido. O que demora para passar não é a dor, é o sofrimento. Como a Eliane já falou, o sofrimento é uma escolha. Sofrimento é padrão. Quando a gente entende isso, a dor se separa do sofrimento. Isso mostra que a consciência deixou de girar em torno da ferida e passou a olhar para ela com lucidez. No fundo, amadurecer não é curar tudo, nem se libertar completamente do passado. É deixar de ser refém dele. E quando isso acontece, a trilha muda naturalmente, porque aquilo que antes comandava já não tem mais autoridade sobre quem você se tornou. Nessa época do ano, né, as pessoas começam a fazer planos de mudança. É aquela ideia de que no ano novo eu vou começar tal coisa, vou começar a fazer exercício, praticar alguma atividade, vou mudar, vou fazer um curso, vou começar um novo ciclo, né? Que o ano novo tudo vai ser diferente. E aí eu te pergunto, será que é na virada do ano que você vai deixar de ser aquela pessoa que se diminuiu o ano inteiro e vai acreditar no seu potencial? Será que é na virada do ano que você vai escolher não sofrer? Será que é na virada do ano que você vai começar a cuidar de você? Será que é na virada do ano que você vai se perdoar ou perdoar aquela pessoa que te pede perdão? Pois é, gente.
O calendário muda, tá? Mas a consciência continua a mesma. Ela não muda automaticamente com a virada do ano. Por isso, muitas pessoas idealizam que ao virar o ano, algo magicamente se encerra e um novo projeto nasce ali limpo, né? Sem a interferência dos medos, dos traumas, dos padrões antigos. Gente, isso tudo é uma ilusão. O problema é que se a trilha interna não mudar, o novo ano apenas repete o velho ciclo com uma nova data. Então, gente, quando dizemos que um ciclo acabou, isso não significa que o tempo passou, mas que a relação com certos conteúdos mudou. Um ciclo, gente, só se encerra de verdade quando algo deixa de nos dominar internamente. Então, o simbolismo do novo ano pode sim ser um aliado poderoso, desde que seja usado como espelho e não como fuga. Ele não cria mudança, ele marca a mudança que já começou dentro de nós, internamente. Então, projetos só ganham força e sustentação quando nasce de um novo lugar psíquico, quando nasce de uma nova consciência, de um novo paradigma. Caso contrário, são apenas promessas repetidas com novas embalagens. Por isso, a verdadeira virada não acontece à meia-noite do dia 31. Ela acontece no momento em que você percebe e diz internamente: eu não reajo mais como antes. Agora eu vou escolher diferente. Quando esse ponto, gente, é alcançado, qualquer data se torna um portal. E quando não é alcançado, nenhuma data dá conta de produzir o que só a consciência pode realizar. E quando estamos determinados a mudar, é fundamental uma coisa: aprendermos a ser misericordiosos com a gente mesmo. Mas misericórdia não é permissividade, viu? O erro mais comum é confundir esses dois polos. Quando a pessoa tenta mudar com metas grandiosas demais, ela aciona o mesmo sistema interno que já frustrou ela antes: exigência excessiva, idealização e autocobrança. Aí, quando falha, conclui que não consegue, reforçando esse velho ciclo. É muito importante trabalharmos com pequenas metas. Isso, gente, não é filosofia barata de livro de autoajuda, tá? Pequenas metas constantes funcionam porque respeitam o ritmo do nosso psiquismo. Então, o inconsciente, presta atenção nisso, o inconsciente, ele não gosta de grandes mudanças. Ele não responde bem a saltos bruscos. Ele responde à repetição, à coerência e constância. Por isso, tem que ser passos pequenos. Então, uma meta pequena, quando cumprida, gera aquele senso de competência interna. E esse senso é o que sustenta a determinação. Isso é ser misericordioso consigo mesmo, né? É dizer assim: hoje eu vou conseguir, mas ainda tô aqui, né? Eu não vou abandonar o caminho se eu não conseguir. Ser determinado não é ser perfeito, é ser comprometido sem se maltratar. Uma dica que pode deixar para vocês aqui é o seguinte: que tal, ao invés da gente dizer assim, vou mudar completamente, você dizer, só por hoje eu vou fazer uma escolha consciente, diferente daquela que eu fiz ontem. Na semana passada a gente falou aqui sobre o poderoso princípio que vem do Reiki, que diz só por hoje. Assiste lá no nosso canal no YouTube, youtube.com/BIM91. A frustração, gente, ela nasce quando a expectativa é maior que a capacidade de momento para realizar algo. Veja que eu disse de momento. Não é que eu nunca vou conseguir, é que nesse momento eu ainda não consigo. Percebe como isso muda muita coisa? Quando você diz nunca vou conseguir, você já deu a sentença, você já concluiu, eliminando, né, qualquer possibilidade que está ali disponível para você. Mas quando você diz ainda não consigo, gente, isso é muito poderoso, porque para o nosso, né, subconsciente, a gente é sim capaz. Só precisamos amadurecer e nos desafiar um pouco mais. A misericórdia com você mesmo sustenta a sua vida. A determinação sustenta a direção que você segue na vida, e quando misericórdia e determinação caminham juntos, você não se violenta mais para mudar. Exatamente. Outra coisa importante nesse processo é honrar e agradecer, né? Na visão sistêmica, honrar significa reconhecer que aquilo existiu, teve uma função e produziu efeitos reais na constituição da sua psique e do seu espírito. Quanto mais lutamos, gente, contra o passado, mais ficamos presos a ele. Então, tudo o que resistimos persiste. Então, a aceitação consciente dissolve os vínculos e as dependências. Quando não honramos o que foi, tentamos seguir adiante carregando uma tensão interna muito grande. Uma parte quer avançar, mas a outra quer permanecer em guerra com a própria história. Esse conflito interno consome, gente, energia psíquica,
cansa a alma e faz com que a pessoa, mesmo desejando um outro caminho, continue reagindo a partir do velho lugar. Então, o sistema não permite avanço verdadeiro enquanto algo é excluído. Então, a gratidão sistêmica, ela não é emocional, ela é estrutural. Ela diz assim: isso aconteceu, deixou sim marcas, né? Me formou de algum modo e agora eu posso seguir. Então, esse reconhecimento retira do trauma, do medo, do padrão herdado, a necessidade de se repetir para ser visto. Porque aquilo que é visto, gente, aquilo que é visto, nomeado e honrado, não precisa mais gritar através da repetição. É exatamente aí que essa ideia facilita a mudança de trilha. Então, quando o passado é honrado, ele se acomoda no lugar de origem, deixa de ocupar o presente. Então, na prática, isso cria leveza. E só quem integra o seu passado consegue mudar a sintonia de forma estável. Caso contrário, toda tentativa de novo caminho vai carregar um peso oculto, lealdades invisíveis, culpas não ditas, dívidas emocionais com o passado. Então, seguir uma nova trilha exige exatamente isso: respeitar o caminho anterior sem precisar repeti-lo. Então, a honra fecha ciclos sem violência interna. E quando um ciclo se fecha de verdade, o próximo começa como uma escolha consciente, com outras possibilidades para você. A passagem do Evangelho em que Jesus afirma que não se coloca remendo novo em pano velho tem tudo a ver com essa consciência que estamos falando. O pano velho simboliza estruturas antigas, crenças, padrões emocionais, traumas não integrados, enquanto que o remendo novo representa uma nova consciência, um novo nível de entendimento e de escolha. Jesus está dizendo assim: tentar viver algo novo a partir de uma estrutura interna que ainda não mudou, não funciona. Quando isso acontece, a mudança gera mais conflito e frustração, não porque o novo seja inadequado, mas porque o campo interno ainda não sustenta. Então, antes de viver o novo, é preciso reconhecer o que foi, compreender a sua função e integrar, permitindo que uma nova estrutura interna se forme. Quando o velho é acolhido e encerrado com consciência, o novo não precisa ser forçado, ele se encaixa naturalmente. Mas para isso acontecer, é preciso ter coragem para se olhar internamente e agir, sem medo de encontrar com as suas sombras ou medo de encarar os seus traumas. É a partir deles que você consegue fazer essa mudança. O desejo de mudança sozinho não muda nada. Não basta dizer da boca para fora que vai mudar ou que no ano novo tudo vai ser diferente. É possível refletir, elaborar, integrar o passado e ainda assim permanecer no mesmo lugar. Não por falta de lucidez, mas por falta de movimento, por falta de coragem para fazer escolhas diferentes. A vida, gente, não responde só com intenção. Ela é movimento, ação. Ela responde a partir de escolhas. Ela responde a atitudes. Então, novas trilhas só se revelam depois da ação. Se você não escolher dar esse passo, nada vai mudar, mesmo que mude o ano. Então, a ação funciona como um portal de novas possibilidades. Não se trata de agir impulsivamente sem responsabilidades, mas sim de agir com atitudes coerentes e consistentes com o novo lugar interno. Sem ação, o velho continua governando a sua vida. Por isso, gente, a mensagem que a gente quer deixar nesse último programa de 2025 é que nada do que foi vivido foi em vão. Cada alegria expandiu, cada dor ensinou, cada desafio revelou limites e forças que antes não estavam conscientes. Honrar o ano que termina é reconhecer que ele cumpriu exatamente a função que precisava cumprir na construção de quem somos hoje. Não foi um erro, não foi desperdício, não foi atraso, foram ajustes, foram aprendizados, foram caminhos. Então, agradecer, gente, não significa gostar de tudo que aconteceu, mas reconhecer que tudo contribuiu para o nível de consciência que agora existe. Quando fazemos isso, soltamos, aquele peso da resistência e devolvemos ao passado o lugar que a ele pertence, de aprendizado e não de prisão. O novo ano não pede promessas grandiosas, nem perfeição. Ele pede, gente, presença, amor, perdão. Ele pede escolhas diferentes. Ele pede movimento, ele pede determinação sem rigidez, coragem sem violência interna, ação sem negação do medo. Errar não será sinal de fracasso, mas de vida em movimento. Escolher será mais importante do que acertar sempre. Errei, ok, escolho de novo e quantas vezes for necessário. Seguir adiante com confiança é acreditar que mesmo quando algo não sair como esperado, haverá sentido, ajuste e crescimento. A vida, ou o que muitos chamam de perfeição divina, inteligência maior, universo, não conspira contra nós. Ela responde à coerência interna. Quando mudamos internamente, a trilha muda, o campo externo acompanha.
Então, que o ano novo não seja um recomeço ilusório de promessas em vão, mas que seja a continuidade lúcida de uma caminhada consciente, que haja menos medo de errar e mais coragem de ser, menos repetição automática e mais escolhas alinhadas com seu eu verdadeiro, e que, acima de tudo, haja confiança na vida, no processo e na inteligência que sustenta cada passo, mesmo quando o caminho ainda não está totalmente visível, porque na verdade, gente, a trilha nova, ela não se revela por inteiro, ela se revela enquanto a gente caminha. E é isso. Terminou. Acabou. Por esse ano é só. Mas tem muita coisa aí. Se você quiser continuar acompanhando os nossos conteúdos, você pode seguir a gente nas redes sociais. Acompanha a Eliane lá no Instagram. É @ElianeBim ou @elianebim.biomagnetismo. E a mim você pode acompanhar pelo @EdgarBim. E também o nosso canal no YouTube, né? Acesse o nosso canal lá no BIM91, BIM91. Aproveita, se inscreve, ativa as notificações e compartilha os vídeos, né? Compartilha com quem você acredita que ele pode ser uma contribuição. Comenta também. E se você quiser entrar no nosso grupo VIP do WhatsApp, é só mandar mensagem pra gente também no WhatsApp. A gente manda o link para você. E se você também quiser informações sobre os nossos atendimentos em psicanálise, hipnoterapia e biomagnetismo, manda mensagem pra gente. O número da Eliane é o 11 98420 9959 e o meu número é o 11 97563 3113. Gente, sábado que vem a gente volta. Um feliz 2026 para todo mundo. Queridos, gratidão pela audiência. Tenham todos um lindo e abençoado 2026 e que ele seja repleto de muito amor, paz e muita expansão de consciência.